Fala pessoal, começando mais um vídeo de fechamento de mercado para vocês. Vamos fazer o review dessa semana. Semana que foi um pouco mais parada, a gente não teve nenhum dado macroeconômico sendo divulgado em nenhum dia dessa semana. O evento mais importante que a gente teve foi o balanço da Nvidia, que saiu quarta-feira, que acabou não mexendo muito com o mercado, para falar bem a verdade. Outras vezes, em outros balanços da Nvidia, enfim, a gente já viu o mercado sendo mais responsivo a isso. Dessa vez acabou não trazendo muita volatilidade, foi basicamente esse candle aqui, né, de quinta-feira, que foi respondendo ao balanço que saiu depois do fechamento da quarta, que, enfim, um candle completamente normal, né. Uh, mas enfim, vamos lá. O S&P 500 segue fechando em alta mais uma vez, já é aí a oitava semana seguida de alta, então a gente tem o S&P 500 subindo por 2 meses, basicamente. O gráfico diário até chegou a fazer uma correção no começo da semana, mas já voltou a subir, já marcou fundo de novo e não fez nem pullback na média de 20, só seguiu. Então a gente vê realmente uma tendência muito forte. Eu ficaria atento para a renovação dessa máxima, porque seria ativação de um novo pivô de alta. Provavelmente o mercado continua subindo mais ainda. Mas fico atento também para o fechamento de hoje e para caso semana que vem o mercado viole o rompimento dessa máxima, que aí a gente pode ver um processo de lateralidade. Que, enfim, como o mercado está extremamente forte na tendência de alta, talvez a correção seja no tempo e não no preço, ou seja, em formato de lateralidade, não em queda no preço necessariamente. E essa correção no tempo, nem de forma lateral, dá espaço para a média de 20 chegar, encostar no preço e a gente continuar o movimento de alta. Nasdaq, exatamente a mesma leitura do S&P 500, absolutamente nada muda. Dow Jones, renovando máxima hoje, o que é algo interessante, porque até então a gente tinha semicondutores dominando essa alta do mercado. Como vocês podem ver aqui, o gráfico desse TF de semicondutores é basicamente o gráfico de Nasdaq do S&P 500, exatamente a mesma coisa. Então é interessante ver o Dow Jones renovando máxima hoje, mostra que a gente tem uma alta um pouquinho que está se dispersando, o mercado está ganhando amplitude, outras ações, outros setores começam a subir. A gente percebe isso também pelo RSP, que hoje sobe mais do que o Nasdaq, também renovando máxima. Se a gente colocar aqui RSP dividido por NDQ, a gente vai ter a força relativa de um com relação ao outro. Vocês podem ver aqui que o RSP ele perdeu muito a força relativa em relação à Nasdaq nos últimos 2 meses e agora está dando uma recuperada desde o começo dessa semana, que é algo interessante, pode tornar essa alta do mercado americano mais duradoura do que muita gente imagina, porque, não sei vocês, mas tenho visto o movimento de que eu entro no Twitter, X no caso, sempre vai ter algum post falando que agora a bolha vai estourar, do novo problema que acontece para jogar o mercado para baixo, quando na verdade o mercado não tem dado sinal nenhum de queda, né? Mesmo que isso não faça sentido, não necessariamente a gente precisa saber o porquê. E eu já vou chegar lá também porque que isso não faz sentido. Mas enfim, o mercado não tem dado sinais de queda, e é isso basicamente. E essa alta se dispersa para outros setores corrobora mais ainda com a continuidade da tendência de alta. EWZ é uma menção honrosa aqui porque está numa região muito importante. Vocês podem ver que a EWZ perdeu essa LTA aqui que já vinha desde o começo do ano passado. Gráfico semanal fechando abaixo da média de 20. Ou seja, a gente perdendo essa região de fato aqui, a gente pode ver uma correção muito maior na bolsa brasileira. Eu pessoalmente não gostaria de viver isso, mas enfim, vocês podem perceber também que desde semana passada o mercado está tentando segurar nessa região,
que é uma região de suporte muito relevante, porque se a gente for ver, também tem essa região de fundo lá de março e de abril, perdão, só de março. Ahn, mas hoje o EWZ deixa um candle perigoso, que é basicamente um candle de venda abaixo dessa região, depois de dois candles tentando voltar para cima dessa LTA, que pode basicamente significar um pullback pós-rompimento dessa LTA aqui. Então, a semana que vem é uma semana crucial, tanto para o WZ quanto para o Ibovespa. Se continuar caindo, é provável que a gente veja uma queda maior ainda, até pelo menos essa média de 50 do semanal. E aí a gente está falando de um Ibovespa a 165 mil pontos. Seria, enfim, bem desconfortável. E bom, aqui a razão da, da alta do mercado americano não fazer tanto sentido são os juros, né? Se a gente for olhar aqui, os juros americanos eles dispararam desde o começo da guerra com o Irã, o que traz expectativa, traz não, né? Basicamente é o reflexo de uma expectativa de inflação mais alta, o que normalmente traz de certa forma algum risk-off para o mercado, ainda mais se a gente está falando de empresas de tecnologia, empresas de IA, que é basicamente a narrativa que tem movido o mercado, que na maioria das vezes são empresas alavancadas, algumas empresas que não dão lucro, e querendo ou não, um setor mais arriscado do que você investir, sei lá, em indústria, em staples, né, que é o consumo não discricionário. Então, isso é algo que joga sim contra a alta do mercado americano, mas o mercado parece não, né? Não está ligando para isso de forma alguma. Tanto que vocês podem ver que o movimento ele é praticamente o mesmo, juro e os índices de ações. Perdão pela voz um pouco fanha e pelo meu nariz falhando aqui no meio do vídeo. Mas enfim, é isso. Juros, eu até gravei um vídeo semana passada para falar especificamente de juros. Estão numa situação bastante complicada e bem feia, na verdade. Isso é bastante preocupante, mas, de novo, o mercado parece não estar ligando nem um pouco e a guerra, mais uma vez, parece estar próxima de um final. Então, quem sabe a guerra terminando, quem sabe o mercado está na expectativa da guerra terminar, não perdurar por muito mais tempo e essa inflação ser contida. Talvez seja isso, mas mesmo assim é estranho o mercado continuar subindo tanto, com os juros subindo ah, numa velocidade tão acelerada quanto. Bom, DXY, difícil falar qualquer coisa, DXY está lateral já há meses. Ahn, ele vinha tendo uma correlação muito interessante com o petróleo. Basicamente, o petróleo subia, dólar se fortalecia também, mas essa correlação ela parece que está sendo quebrada essa semana. Se a gente for ver, o petróleo caiu nos últimos 3 dias e o DXY subiu, ou, né, para dizer o mínimo, se manteve estável. Mas o DXY ele continua sem direção. Todos os sinais de queda que eu já comentei em vários vídeos, nenhum deles foi ativado. E é bastante provável que o DXY tome direção quando a gente tiver um final dessa guerra, quando o novo presidente do Fed tomar posse, a gente vê qual vai ser a nova postura do Fed em relação à taxa de juro, principalmente com toda essa questão de inflação por causa da guerra. A partir desse momento, talvez a gente veja o DXY tomando direção. Caso o DXY volte a cair, a gente pode ver mais uma vez aí ouro, prata, commodities de um modo geral se valorizando e mercados emergentes, que inclui obviamente o Brasil. Passando rapidamente aqui pelo DBC, ETF de commodities que eu já comento várias vezes, segue numa tendência de alta muito forte, um dos melhores ativos barra setores para se estar posicionado em 2026. Eu não tenho CMDB, mas eu tenho, perdão, eu não tenho DBC, mas eu tenho CMDB, que é um ETF aqui que investe em empresas brasileiras ligadas ao setor de commodities. Vocês podem perceber que a discrepância de um para o outro é bem grande, mas ainda assim tem se mostrado um bom investimento dentro desse ano, principalmente visto que enquanto o Ibov despencou nessas últimas semanas, ele ficou parado na média de 50. Metais fracos, ainda
tentando dar continuidade nessa tendência de queda. O ouro basicamente lateral nessa região de fundo, perdendo isso daqui, o ouro provavelmente derrete até os $4.000. Não que vai acontecer em 2 dias, mas ganha espaço para. Não vejo nenhuma trava na frente. E a prata tem demonstrado força relativa em relação ao ouro. Se a gente for ver a prata, ela está num cenário um pouco mais bullish do que o ouro. Já fez o rompimento dessa cunha, mas não conseguiu dar continuidade, principalmente por causa dessa questão de inflação, de DXY. Os metais têm apresentado uma correlação inversa com o petróleo, como o petróleo tem subido muito. Tem subido muito não, tem subido praticamente todos os dias. É difícil ver um movimento agressivo das commodities para cima, como a gente viu no final do ano passado. Mas, de novo, reforçando, se o cenário de inflação melhorar, se o DXY voltar a cair, eu ainda vejo um cenário que é possível os metais continuarem a tendência de alta que a gente já viu. Mesmo que eu tenha comentado que eu não vi a prata voltando a subir, se a gente for olhar para os ciclos passados de quando a prata fez esses movimentos parabólicos, de fato ela não voltou a subir, mas eu não sei o dia de amanhã e pode ser que, devido à configuração macroeconômica atual, a prata volte sim a subir. Petróleo, basicamente, ainda não conseguiu fazer o rompimento dessa região dos $115, $120 e honestamente eu não acho que vai, mesmo que graficamente faça sentido. Eu não acho que, enfim, o Trump enfim, eu não acho que é algo plausível para que as pessoas que estão no comando das coisas deixem isso acontecer. Vocês podem perceber que todos os dias em que o mercado de ações está caindo, ou então o juro está disparando, o petróleo está disparando, sempre tem alguma fala do Trump, alguma notícia relacionada à guerra para dar uma acalmada nos mercados. Então, mesmo que graficamente faça sentido esse petróleo a $130, eu não acho que vai acontecer, principalmente por causa do jogo político que está por trás de tudo isso, certo? Então, eu tenho uma posição em PRIO, inclusive, operando essa possível alta do petróleo. Felizmente, o PRIO está um pouco descorrelacionado com o movimento do petróleo, então não tem sido tão negativo para mim, mas a minha expectativa não é de ver o petróleo continuar esse movimento de alta, para ser bem honesto. Caso continue, é algo que honestamente eu tenho muita curiosidade para ver como o mercado inteiro vai reagir com isso, porque, enfim, a gente provavelmente teria um caos muito maior do que a gente já teve até agora. Commodities agrícolas, enfim, não preciso falar nada, né? Acho que só de olhar o gráfico vocês já entendem o que tem a ser feito aqui, o que tem a ser falado. Na verdade, vale uma menção imagino que vocês já tenham visto alguma coisa sobre a possibilidade do surgimento do El Niño no final desse ano, um El Niño mais forte desde 1800 e não lembro exatamente, mas basicamente um evento secular. Então, caso isso de fato aconteça, caso a gente tenha algum problema no plantio, na colheita, enfim, caso a gente tenha algum problema que envolva a agricultura, pode ser que seja um trade válido para esse ano, tanto caso você queira operar futuros lá fora. Também tem futuros aqui na Bolsa Brasileira, na B3, eu não lembro o ticker, eu acho que é. Enfim, eu não lembro o ticker, mas tem futuro de milho, tem futuro de café, então dá para operar aqui na Bolsa Brasileira também. Ou então operar empresas que estão ligadas ao setor. Pode ser que seja um bom trade daqui a alguns meses, mas agora não tem basicamente nada a ser visto aqui. Lateral, volatilidade alta e só. Bitcoin, como eu já vinha falando também em vários vídeos, eu
não diria que o Bitcoin iniciou a tendência de alta ainda, justamente por causa desse canal que vocês estão vendo exatamente na tela agora. Hoje perdendo a média de 50, que já tinha se alinhado para cima, saindo exatamente dessa região de resistência, ativando um pivô de baixa. Então, na verdade, é um cenário bem interessante para a queda do Bitcoin. Se a gente olha o semanal, teve um gatilho de venda ancorado na média de 20 no fechamento de semana passada, e a semana a gente está tendo a continuidade. Então, enfim, ainda é possível. O mínimo aqui para o Bitcoin seria a casa dos 70 mil, 71. E chegando lá, a gente pode ver o Bitcoin rompendo essa bandeira e quem sabe indo lá na casa dos 55, 50 mil dólares, que eu já falei em praticamente todos os vídeos, e contrariando aí bastante uma galera que, enfim, eu já vi gente dizendo que o ciclo de alta do Bitcoin já começou, né? Eu discordo bastante. Enfim, Bitcoin é um ativo que eu monitoro, mas monitoro com calma porque, enfim, já falei sobre as minhas opiniões para o Bitcoin. Então, e de novo, não acho que o Bitcoin tenha começado esse movimento de alta ainda. Fazer uma citação aqui para esse indicador Small 11 dividido por BOVA 11, que basicamente mostra a força das Small Caps em relação aos Blue Chips aqui no Brasil, que essa semana, na quarta-feira, teve um dia de alta muito forte, e eu estou posicionado inclusive numa correção, no caso a correção seria na alta das Small Caps, do Small 11, que é basicamente aqui a gente está vendo, pode ser o começo, mesmo que, de novo, que nem a alta do mercado americano macroeconomicamente não faça tanto sentido, a gente pode estar vendo o começo de um movimento de ganho de força nas small caps em relação às ações do Ibovespa. E, enfim, só para deixar comentado, as small caps que vem performando mal há muito tempo em níveis históricos. Então é inegável que cedo ou tarde elas vão subir e vai ser um movimento possivelmente muito explosivo. Então a gente tem que estar preparado para isso. Já estou monitorando através desse indicador aqui. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta o que você achou, comenta se alguma dúvida, comenta o que você discorda de mim. Manda esse vídeo pro teu amigo. E é isso, muito obrigado, um bom final de semana para todo mundo, até semana que vem.